amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que hoje eu volto aqui para partilhar com vocês a palavra de Deus, dando continuidade a esse projeto lindo de leitura mensal da Sagrada Escritura. Então, para bem meditarmos essa palavra santa, essa palavra que é remédio para nossas vidas, que é alimento para nossa alma, vamos invocar sobre nós o sinal da Santíssima Cruz de Jesus Cristo, o sinal da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E pedindo a força do alto, pedindo o Espírito de Deus sobre nós, digamos juntos: vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder nas mãos do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Amados, a palavra que nós iremos meditar nesta noite se encontra na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos do 14 ao 17, que diz o seguinte: portanto, caríssimos, fugi da idolatria. Falo como a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que digo. O cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Pois bem, amados irmãos, aqui São Paulo, ele está falando para a comunidade rica de Coríntios. Ele está falando para essa comunidade que estão se deixando enganar pelas falsas práticas, pela idolatria, pelos banquetes cultuais pagãos. Paulo, ele vem ser duro, meus irmãos, ele vem ser duro. Em versículos antes desse aqui proclamado, São Paulo ele vem dizer assim: eu não quero que tenhais comunhão com o diabo. Não quero que tenhais comunhão com o diabo. Com isso, ele não está falando apenas de ídolos de madeira, ídolos de mármores, mas ele está falando de outros banquetes. Ele está falando de outras situações. Ele sabia também que aqueles banquetes, aquelas reuniões não eram tão inocentes como aparenta ser. Mas aqui o diabo ele se esconde aqui nesse contexto. São Paulo vem falar dos demônios que não conhecem fronteiras e que se escondem por trás, ele se esconde por trás da política econômica. O diabo se esconde por trás de coisas que aparentemente são boas, de coisas que aparentemente vão trazer solução para a sua vida. E São Paulo ele vem ser bem duro. Ele fala dessa classe, ele fala para essa classe sem nenhum receio. Mas em seguida, meus irmãos, São Paulo, ele vem apresentar, ele vem relembrar essa comunidade. Ele vem relembrar quando ele diz: o cálice da bênção não é a comunhão do sangue de Cristo? Ele vem falar da Eucaristia, ele diz: o pão que repartimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Sim, porque a Eucaristia é o corpo de Cristo, né, meus irmãos? Não importa, Paulo ali não estava nem aí com o que as pessoas iriam pensar dele. Ele queria relembrar, ele queria que as pessoas conhecessem, abandonassem aquelas práticas, se deixassem conduzir pela comunhão do cálice, do sangue, pela comunhão do corpo
do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos liberta, que nos alimenta, que alimenta a nossa fé. E ele dizia assim, ó, não importa se for preciso perder amizade, se for preciso perder status, se for preciso perder a oportunidade econômica, pois o próprio Jesus disse que de que vale a gente ganhar o mundo, ganhar muitas coisas aqui na terra e vier a perder a alma, né? E São Paulo ele vinha advertir aquela comunidade. Mas por que razão São Paulo fazia isso, meus irmãos? A razão profunda Paulo oferece apresentando o eixo, o centro da vida católica, que é a Santa Eucaristia. Nós católicos, meus irmãos, e aqui eu quero falar para vocês de uma passagem de uma encíclica do Papa Emérito Bento XVI, porque nós católicos, meus irmãos, nós não temos o direito de faltar à Santa Eucaristia. Nós não temos o direito de negar a Eucaristia. Aí você pode até dizer assim, Lília, mas eu não nego, eu jamais negarei a Eucaristia. Nega, meu irmão. Quando você deixa de ir à Santa Missa para ficar em casa, quando você diz eu estou cansado, eu não vou para a missa porque eu estou cansado, você está negando Jesus Cristo. Quando você diz, hoje é domingo, eu vou passear, eu vou sair, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, você está negando Jesus Cristo. Nós católicos não temos o direito de perder uma Eucaristia, a não ser que seja por um motivo muito grande. A missa, meus irmãos, eu sei que você que está me vendo agora, você sabe que a missa, ela não é uma mera multiplicação do sacrifício. Não, meus irmãos. A missa não é uma mera representação do Calvário. A missa é o mesmo Calvário. A Eucaristia é o corpo sacrossanto do Senhor. A missa ela é o banquete do Cordeiro Pascal, que foi imolado e que agora se dá em alimento para fortalecer a nossa fraqueza. Você se sente fraco? Você tem sentido medo nesses tempos difíceis que estão a qualquer preço querendo nos roubar da presença de Jesus? Estão querendo nos tirar da Santa Missa? Você tem tido medo? Você tem se sentido fraca? Comunga o corpo de Cristo, porque quem tem comunhão, quem comunga o corpo de Cristo deve viver em Cristo, meu irmão. Quem comunga o corpo de Cristo deve viver em Cristo, por Cristo, com Cristo e para Cristo. Olha o que foi que o Papa vem dizer para nós nessa encíclica, Caritas Veritate. Ele diz assim, no início do século IV, quando o culto cristão era ainda proibido pelas autoridades romanas, alguns cristãos no norte da África desafiaram a proibição de celebrar o dia do Senhor. Foram martirizados. Eles desafiaram e foram martirizados. Foram martirizados enquanto declaravam que não lhes era possível viver sem a Eucaristia, alimento do Senhor. Eles não conseguiam viver, eles foram martirizados porque disseram que não conseguiam viver sem o domingo. Não podemos viver. Estes mártires nos ensinam que também nós não podemos viver sem participar do sacramento da nossa salvação. Gente, não podemos perder, não podemos viver sem o sacrifício da nossa salvação. E aqui o Papa vem ser muito claro quando ele diz, foram martirizados enquanto declaravam que não lhes era possível viver sem a Eucaristia. Será que eu que digo que amo Jesus Cristo? Será que eu que tenho levantado os braços, tenho louvado o Senhor? Será que na hora da dificuldade, na hora da perseguição, na hora do martírio, eu tenho declarado, eu tenho feito essa declaração, eu não sei viver sem a Eucaristia? O que você tem feito para participar, para comungar, para ser um com Cristo? O que você tem feito? Ou você tem se conformado
Ou você tem se conformado com as missas virtuais? Não se conforme com a missa virtual, meu irmão. Vá para a janela, vá para a calçada da sua igreja, da sua paróquia. Participe, seja um com Cristo. Seja um com o cálice do sangue de Jesus. Seja um com o corpo sacrossanto do Senhor. E assim, meus irmãos, quem tem comunhão, quem comunga o corpo de Cristo, deve viver nele, deve viver em Cristo, por Cristo, com Cristo e para Cristo. Amém, meus irmãos? Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesse momento eu adoro o teu corpo sacrossanto, porque eu não posso mais viver sem a tua presença em mim, Senhor. Senhor, eu te louvo, eu te adoro, eu te bendigo. A ti toda honra, toda glória, Jesus. Tu és santo, tu és forte. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Jesus espera de mim e de você, meus irmãos, que nós possamos denunciar as obras das trevas, possamos denunciar as idolatrias, sendo uma com Cristo. Sendo um com Ele, se alimentando do seu corpo sacrossanto e sendo liberto e se entregando e sendo livre pela autoridade e o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder que tem o seu sangue redentor. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas